Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o seu podcast favorito de cultura geek. Hoje, meus amigos, eu tenho o prazer de receber aqui do podcast um cara que faz um trabalho fantástico na internet, ao qual eu assisto bastante e que eu tinha vontade de trazer aqui no podcast desde o comecinho do Spidercast em 2022. E agora eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente na RetroCon e ele gentilmente aceitou vir aqui bater esse papo para fazer um programa bonito, um programa formoso, um programa bem feito. Conversamos hoje com o grande Renan Garcia do canal Vila do Chaves. Tudo bem, Renan? Opa, tudo ótimo, cara. Melhor agora depois dessa introdução. Desde o começo já tava querendo minha presença, só que eu vi que você já bateu um papo com uma galera muito massa. Não sei se eu tô à altura, mas vou tentar fazer bonito aqui. Opa, que é isso, cara. É um grande prazer ter você aqui. Eu acho o seu trabalho muito importante para deixar essas séries vivas, tanto Chaves como Chapolin, né? Uhum. Porque enquanto elas estão aí há 4 anos fora do ar, em tudo quanto é tipo de serviço, existe o seu canal que, além de trazer muito conhecimento sobre o universo do Bolanhos, né? Também mantém a obra viva na memória de todas, cara. Então, parabéns aí pelo trabalho, é um grande prazer, meu irmão. Opa, muito obrigado, cara. É isso. O que eu acho que é o legal do Vila é essa coisa de, poxa, já são 4 anos sem Chaves e Chapolin no ar, né? Apesar de ser algo eterno, assim, na mente dos fãs, no coração do brasileiro, na cultura popular, de uma forma geral, é aquilo, né, cara? Tudo passa. Então, se ficar muito fora, assim, formar muito mais tempo fora do ar, a chance de ir caindo no esquecimento, ainda que de forma devagar e tal, é muito grande. Eu até falo com as pessoas, eu falo assim, eu não acho nem tanto que vai cair num esquecimento, eu acho que cai numa falta de interesse, sabe? É aquela coisa assim... Sim. Todo mundo sabe quem é Seu Madruga, todo mundo sabe quem é Kiko, Chaves e blá blá blá, sabe as piadas, sabe os bordões, mas quem que procura isso no dia a dia para assistir? Quem procura isso na internet? Quem sente saudade? Quem conversa sobre isso no dia a dia? Se você não tem os seriados passando, se você não tem em nenhum streaming, não tem lugar nenhum, a tendência é só ir passando de falar. As pessoas sabem quem é, mas não tem mais interesse em procurar sobre, né? Sabe o que é triste? Eu faço curso de inglês, né? E lá tem galera de todas as idades, inclusive uma galera mais jovem, né? E esses dias eu fiz a gente tava numa conversa lá e eu fiz uma piada referenciando alguma coisa de Chaves, eu não lembro exatamente o que, né? Mas surgiu ali no contexto da conversa uma coisa e eu fiz uma piada ali relacionada a algo de Chaves. Isso aí antigamente, se eu falasse em qualquer lugar, todo mundo ia sacar, todo mundo ia, talvez a risada, enfim, ia sacar que era Chaves. E eu percebi que ninguém entendeu o que eu quis dizer ali. É louco, né? Cara, tipo, eu falei, caramba, mano, já tá nesse nível, tá na hora desse negócio voltar. Eu espero que algum dia volte, eu acho que algum dia vai voltar de alguma maneira. Seja na TV ou seja no stream, eu acho que não vai ficar pra sempre nesse enrolo aí. Eu também espero, cara. Eu confesso que eu tenho altos e baixos com relação a esse assunto, no sentido de que tem momentos que eu penso, poxa, comercialmente tem muita coisa sendo interessante, exposição que bateu mais de 300 mil pessoas, bonequinho que sai o tempo inteiro, sei lá, cara, é comercial agora da IP que o pessoal recriou a vila, os atores iguaizinhos dos personagens, chamaram os dubladores originais, enfim, é uma coisa assim tão grandiosa, você vê que comercialmente ainda é tão interessante, ainda gera interesse, dinheiro e tudo que você fala, tá, encostado do jeito que está agora, todo mundo está perdendo dinheiro, né? A única coisa que está acontecendo é que, enquanto os responsáveis estiverem sentados em cima disso, em cima das fitas, ninguém ganha um centavo com isso. O que é muito triste, porque você fala...
Tá, eu entendo o lado, eu entendo a briga, eu entendo inclusive a questão financeira, porque o dinheiro está sendo um problema, mas por outro lado, quem sofre com isso são os fãs, né? Infelizmente. Você tava recentemente até na Retrocon, né? Uhum. Até falando dessa coisa de todo mundo conhecer. E, tipo, lá é um evento de jogos e tudo mais. Mas quantas pessoas não foi até você, tipo, não chegou até você por causa de Chaves e Chapolin, né, cara? Uhum. Nossa, é uma loucura, cara. Assim, a gente se conheceu lá e você percebeu, assim, cara, ano passado foi a minha primeira experiência na Retrocon, né? E aí, quem me Uhum. convidou foi o Renato, do Nerd Show, que, pela amizade, ele falou: cara, o pessoal da Retrocon me chamou para fazer um painel. E eu tava pensando em fazermos junto. E juntos, o que você Boa. acha? Pô, a gente bateu um papo sobre criação de conteúdo, sobre nostalgia de uma forma geral. Aí eu falei, pô, acho muito massa, mas eu lembro muito bem de ter falado para ele, até conversei com o Kleber, que é um dos organizadores. O Kleber Uhum. virou parceiraço, amigo, tipo, gente boa demais. Assim como todo mundo da Retrocon, nossa, o pessoal é incrível. E aí eu lembro de ter conversado com eles e falei assim, gente, mas assim, eu sou zero dos games, eu não entendo muito de game, minha relação com jogos é lá de trás, assim, eu sou zero aquele cara que vive os games antigos, em termos de, tipo, eu Uhum. acho bacana, acho legal, mas não é uma coisa que eu busco no dia a dia. Eu não faço conteúdo de games, será que a galera vai querer, né, tipo assim, vai ter interesse, né, no meu nicho muito diferente? Eu lembro muito bem do Renato e do Kleber falando, relaxa, a galera vai saber, a galera vai gostar, tudo mais. Cara, cheguei ano passado, assim, foto na entrada, autógrafo, assim, eu falei, Uhum. caramba, cara, é um público que conversa muito. Esse ano foi o dobro do tamanho e foi o dobro de pessoas também. Ingressos esgotados. O que aconteceu? Fiz 3 painéis e, cara, eu perdi as contas de quantas pessoas eu atendi. Assim, dava 2 passos, eu atendi alguém. E é muito legal, cara. Isso pro criador de conteúdo. É como eu vi e bati um papo, inclusive, com o Cogumelando, humaniza Uhum. o nosso trabalho. Isso é sensacional. Conhecer a galera que assiste é uma das coisas mais deliciosas para o criador de conteúdo, né? Porque, pô, você tá vendo o fruto do seu trabalho, você tá estabelecendo conexões, fazendo amizades e tal. Então, no meio disso, eu percebo como Chaves está ainda muito forte no coração da galera que tem esse gosto mais retrô e tal, e que também não tem. Tá conectado, né? É um evento que fala sobre nostalgia e lembra, remete a galera de tipo, vai de manhã pra escola, chega de noite ali ao meio-dia, vai assistir Chaves, Uhum. ou Chapolin, vai almoçar, assiste normalmente almoçando, né? E aí após assistir isso, vai jogar videogame. Mais Sim. ou menos isso, cara. Por isso que conversa muito bem. Exatamente, porque é até aquilo, assim, tem gente que às vezes me encontra e fala assim, cara, eu assisto você todo dia enquanto eu almoço. Cara, eu assisto você todo dia enquanto eu lavo a Uhum. louça. Então, é o padrão, assim, das pessoas de o momento de lazer, o momento de sair da realidade pelo menos por 15 minutos que seja no meio do dia, é relacionado ao Vila do Chaves. Então traz aquela mesma experiência de assistir Chaves. É um conteúdo Sim. leve, é divertido, é engraçado, você aprende, porque são muitas informações novas, coisas que a maior parte das pessoas não conhecem, né? Assim, o grande público, e essa é uma das principais intenções do canal, mas é de uma forma muito leve. É como se fosse, dadas as devidas proporções, é lógico, a experiência de assistir novos episódios de Chaves, porque você assiste Sim. o Renan falando e trazendo um novo olhar sobre um novo contexto daquelas mesmas histórias que todo mundo já viu, né? Tem coisas que você fala ali que eu particularmente não sabia, né? Eu tava vendo esses dias um vídeo que você fez sobre improvisação que os atores fizeram durante os episódios, né? Uhum. E eu lembro que eu assisti aquela cena que o Kiko aparecia com óculos da Chiquinha, né? E eu nunca entendi aquilo. A vendo seu vídeo, eu fui entender que que na verdade aconteceu um erro lá. Eu não sei como foi que você descobriu aquilo, né? Você mostrou o frame exato lá, onde aparentemente caiu o óculos da Chiquinha. E Uhum. aí o Carlos Villagrán ia lá e pegava o óculos e aparecia com óculos, com improvisação. Cara, eu nunca ia imaginar uma informação dessa. Mas é porque eu sou louco, cara. Assim, basicamente, a explicação curta disso é: eu sou xarope, eu já entreguei que
Eu sou doido, e porque assim, isso mesmo, por exemplo, sabe como que eu descobri isso? Porque isso daí não tem informação na internet. Por exemplo, Sim. de como que o óculos foi parar no Kiko e tudo mais. Eu fui assistindo o episódio porque eu falei, por que ele tá de óculos? Não me conformo que é à toa, não tem porquê, não faz sentido. Então eu fiquei frame a frame vendo, entendendo que hora cortava, entendendo que hora voltava, onde que, porque, que hora que o Kiko pegava, até o tempo de reação do Chaves demora porque ele sai do texto. Então eu olhei e falei, cara, é um grande improviso, porque a caixinha não tinha nem como jogar esse óculos. Falei, meu Deus, isso é um baita improviso. Fui lá, separei o trecho, falei, quando sair vídeo de improvisos, esse aqui vai estar na... E eu ainda falei para mim mesmo, isso aqui vai estar na capa do vídeo, porque né, é muito forte. E, inclusive, eu tô com o YouTube Studio aberto aqui, onde a gente controla, né, a parte de os dados todos. Esse vídeo foi o melhor dos últimos tempos aí, dos últimos... Ó, ele saiu no dia 22 de julho, ele tá com quase 170 mil visualizações. Então, gera muita curiosidade. Isso que é um barato da coisa, sabe? A pessoa vê a capa, né? E lembra. A pessoa lembra dessa cena. Uhum. Só que ela, tipo, ela não sabe o que foi que aconteceu, né? Aí ela vai ver pra entender, né? Finalmente entender algo que ela assistiu a vida toda. Exatamente. E é isso uma das principais preocupações que eu tenho também quando eu faço as capas dos vídeos, né? Tipo, aquela coisa de eu coloco elementos, por exemplo, nesse caso, que é, poxa, a coisa que você nunca reparou, um improviso, não adianta eu colocar uma cena de um episódio super lá do bem, não, tem que ser uma coisa assim, cara, de um episódio que você se lembra e por algum motivo você não viu isso acontecendo, né? Então é legal que a galera gosta, assim, cara. O canal ainda tem ido muito bem, assim, fico muito feliz. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Mas agora que fizemos essa introdução, né? Nós temos aqui uma tradição no Spidercast, né? Que a galera que nos acompanha é tudo uma galera, um bando de nerds que quer implementar seus conhecimentos. Então, eu vou fazer diferente contigo agora, né? Porque todo mundo sabe que você assiste muito Chaves e Chapolin em séries dublâneos. Mas, fora isso, o que você costuma no seu tempo livre, que eu sei que não é muito, mas o que você costuma consumir aí da cultura geek, seja filmes, séries, livros, qualquer coisa que você tenha consumido aí nos últimos dias, você possa estar indicando a galera que nos escuta. Não precisa ser novo, não, pode ser coisa antiga também. Olha, de cultura geek, eu tenho alguns gostos muito talvez específicos. Não sei se específico é a palavra. Não é específico, não. Mas assim, por exemplo, até eu tenho um quadro na minha casa que tipo, até aparece em certos vídeos que eu faço um pouco e tal, que é um pôster do primeiro filme do Rock. Eu sou doido por Rock. Pelo gênero musical também, mas no caso aqui, como de cultura pop e tal, putz, Rock pra mim foi um filme que marcou muito minha vida, que eu sou, assim... Cara, eu vou te dizer que vamos falar assim, cinema. Eu sou louco por Rock, eu sou alucinado por De Volta pro Futuro e sou doido por... Filmaços. Oi? Filmaços. Ah, sim, eu já mastiguei os três, assim, de trás para frente, sabe? Também eu tenho muita coisa com filme de animação, tipo, na Pixar da vida, assim. Não só Pixar, mas a própria DreamWorks também. Mas Pixar para mim sempre mexe muito no coração. E ao mesmo tempo eu sou maluco por tudo do Kubrick, do Tarantino e do Hitchcock. Tipo, não tem nada a ver. Mas assim, porque meu irmão, aquele cara aqui do cinema muito clássico, meu irmão fez faculdade de cinema enquanto eu fiz rádio e TV, então a gente sempre trocou muita ideia sobre essas coisas, sobre tudo isso. Então ele me trouxe muito para esse lado de assistir os grandes clássicos, então eu sempre peguei muito isso com ele, sabe? Então, de cinema, é mais ou menos isso. E de cara, assim, eu tenho tatuagem do BoJack Horseman também, que pra mim é uma série que, assim, mudou minha vida pra caramba. É um negócio que eu falo, não é pra todo mundo, não é todo mundo que gosta, que gostaria, inclusive, mas BoJack Horseman eu acho muito forte, acho lindo, acho incrível. E que mais? Cara, de um tempo pra cá peguei pra assistir o The Boys, porque de tantas pessoas falarem. Porque aqui talvez vão querer me apedrejar, ainda bem que estamos fazendo um podcast gravado.
Eu sou zero cara dos super-heróis, assim. Nada contra, é claro, só não manjo, eu Sim. nunca fui de consumir. é, mas a minha namorada ficou louca com The Boys e ela falou, mas tem que assistir. Eu falei, mas eu tenho um pouco de preguiça. Ela falou, mas não é nada a ver com super-herói clássico, não sei o quê. Cara, eu Uhum. tô terminando a segunda temporada ainda aqui no tempo livre. Como você disse, é meio escasso, mas eu tô assistindo e eu tô adorando, cara. Tô adorando mesmo. The Boys é sensacional, cara. E, tipo, quem tem aquele pensamento, ah, mas é mais uma produção de super-heróis, cara, vá, assista, porque é Uhum. diferente o negócio. Não é esse super-herói que você tá pensando, não. E eu discordo de você quando você fala que não tem muito a ver com o nosso conteúdo, com o nosso foco aqui. Eu discordo, cara, tem tudo a ver. Eu acho que todo tipo de conteúdo da indústria audiovisual é válido, né? Uhum. Tudo que você puder consumir e puder trazer repertório é válido. Eu lembro que os filmes do rock que você mesmo mencionou, né? Eu tinha assistido eles há muito tempo e aí eu peguei para assistir eles na época da pandemia, Uhum. né? E eu tinha esquecido completamente. Para mim era um filme de boxe, mas quando eu fui assistir eu me surpreendi, porque não é só boxe, é a história do cara. É uma Uhum. história de superação, cara. Que surpresa agradável que eu tive. Sim, o Rock, e assim, o primeiro e o segundo são os dois que eu mais amo. Como Uhum. praticamente qualquer franquia, o primeiro é sempre aquele que mais mexe no coração, né? Aquela o mais impactante. E a história do Stallone quando ele fez aquele filme, que ele fez aquele roteiro, quando ele tentou vender o roteiro, mas uma das principais coisas dele era colocar, que era que ele fosse o Rock. Uhum. E aí a galera não queria pagar. Estava morando embaixo numa casinha, no apartamento, embaixo de uma ponte, literalmente. E aí ele recebeu uma proposta, eu não vou lembrar os valores exatos aqui, mas ele recebeu uma proposta de coisa assim, tipo, US$ 100.000 para vender o roteiro. Aí ele falou, vendo, mas eu vou ser o Uhum. Rock. Não, se você for o Rock, a gente não quer. Então eu também não vendo. Aí ele vendeu o cachorro dele, que era o Butkus, que faz parte do primeiro filme, né? E aí, que era o cachorro dele mesmo, ele vendeu o Uhum. cachorro, tipo, por US$ 50, porque ele não tinha mais dinheiro para alimentar o cachorro. E aí, depois ele foi lá bater, os caras deram, sei lá, US$ 10.000 pelo roteiro para ele e ele atuando junto. A primeira coisa que ele fez foi pegar o dinheiro e lá voltar e comprar o cachorro por, sei lá, US$ 1.000 de volta, sabe? Então, Caramba. assim, eu tenho 5 cachorros, eu sou doente pelos meus cachorros, tá? Sabe? Então, Uhum. é, ver isso, ver que, tipo, a porra, a coisa dele ter voltado, comprado o cachorro, o filme tem toda a relação dele com o cachorro também. É um filme de drama. O primeiro filme é um filme de drama, é um Sim. drama completo, e eu acho, assim, tem tanta coisa no primeiro filme que eu sou apaixonado, que não dá nem para eu falar, cara, porque eu vou ficar falando quase 10 horas só do primeiro Rock. Porque é isso, cara, é uma história de superação, é de um escritor, de um cara que estava tentando dar certo até o dia que deu certo, bateu o pé, acreditou nele mesmo. Sabe, é uma inspiração muito grande em volta de tudo que aconteceu ali. E ganhou do Taxi Driver no filme no Oscar de melhor filme, Verdade. o que muita gente discorda, e eu confesso que assim, é que eu sou muito doido pro rock, mas eu acho que é uma decisão muito difícil, porque Taxi Driver também é maravilhoso. Verdade. Um tem que ganhar, né? Então, Sim, tipo, entre um e outro, eu também fico com rock. sim, eu também, eu também. Ó, eu sei que é difícil você responder essa pergunta, porque pra mim também seria difícil de responder. Mas você lembra quando foi a primeira vez que você assistiu Chaves ou Chapolin na sua vida? Cara, eu não lembro. Eu não lembro, assim, até como um dia eu postei, eu, a minha mãe, quando eu nasci, assim, minha mãe, a cada mês que a gente fazia, o mêsversário, ela fazia um bolinho em Uhum, casa para a família, aquela coisa, tipo, da gente comemorar juntos, né? E aí, um tempo atrás, eu encontrei aqui que toda família tem aquela caixa com uhum, fotos antigas, eu encontrei uma caixa de fotos antigas minhas aqui, e tem uma foto minha no meu mêsversário de 10 meses, que meu pai tá me uhum. segurando e do lado do bolo tem um bonequinho do professor Girafales. Isso em 91. Então, assim, com 10 meses eu provavelmente já estava vendo Chaves, sabe?
Então, cara, é muito louco, porque as minhas memórias mais antigas envolvem Chaves em todos os momentos. Casa de vó, minha relação com meu irmão, que eu e meu irmão somos grudados, assim, a gente é muito próximo até hoje. E Chaves, tanto é que assim, quando a gente foi fazer uma tatuagem de irmãos que a gente quis fazer, a primeira coisa que veio na cabeça foi Chaves. Vamos fazer o quê? O professor Girafales, o desenho do professor Girafales, vamos fazer os desenhos, tabuleiro de xadrez, para iniciantes, aquela coisa. Então, assim, o que une muito é Chaves, sabe? Assim, lembrança de família e tal. Então, tudo isso mexe muito, cara. Nas minhas primeiras memórias, Chaves já estava lá. É bizarro, mas eu não consigo lembrar quando eu comecei a ver, cara. Eu também não lembro, não. Eu acho que poucas pessoas da nossa geração lembram, cara, para ser bem sincero. Acho que esse tipo de experiência que eu tenho de, assim, sempre esteve na minha vida, faz parte da grande maioria dos fãs também. O meu pai, ele gosta muito de Chaves. Uhum. Né? E ele assistia quando eu ainda era, tipo, moleque, pequeno. Então, meio que tipo, eu cresci ali com ele assistindo Chaves. Uhum. Né? Até hoje, volta e meia ele tá. Hoje em dia é difícil pra assistir alguma coisa de Chaves, né? Sim. E aí. Mas tem algumas coisas no YouTube. Volta e meia, eu vejo ele lá com o celularzinho dele lá na sala ali, encostado no sofá e assistindo alguma coisa de Chaves. Que legal. Até hoje ele assiste, cara. E, tipo, eu meio que cresci com isso. Quando eu dei por mim, eu tava assistindo e era uma coisa que eu gostava de assistir todo dia. Né? Independente do horário. Não sei se já aconteceu contigo isso, mas, por exemplo, eu lembrava que tinha determinados episódios de Chaves que eu pensava, eu devo ter sonhado com esse episódio. Uhum. E aí quando foi, tipo, anos depois, quando eu já era maior, né, aí o SBT faz aquele resgate dos episódios perdidos, aí de repente ele passa aquele episódio. Eu acho que um deles era até aquele do espírito zombeteiro. Né? Sim, sim. Aí eu falo, caramba, mano, não era sonho. Teve alguma sensação parecida com isso? Sim, com certeza. Eu lembro que um dos episódios que me batia aquela coisa de, cara, eu já vi isso em algum lugar, era da festa da Pichorra. Que pra mim batia aquela coisa de, pô, em algum lugar eu vi isso, em algum lugar eu vi isso. Pô, era tipo uma pinhata, mas o pessoal chamava de outro nome. Aí, muito tempo depois, eu fui descobrir, putz, tem um episódio que o pessoal adaptou aqui pra Pichorra e virou um episódio, tipo, clássico, assim, pra caramba. As pessoas têm referência, sabe? Isso é sensacional, né? Mas muito disso é parte também da exibição do SBT, que foi meio aloprada, né? Então, para dizer o mínimo, né? Então, o pessoal passava, engavetava, e aí tinha coisa que comprava, tinha 2, 3 dublagens, né? Uma bagunça completa, né, cara? Eu lembro que por muitos anos eu acreditava, por exemplo, aquele episódio de reformar a vila, de pintar a vila, né? Uhum. Eu acreditava que a segunda parte realmente era aquela parte que o Seu Madruga tava engessando ali a vila, né? Engessando, não, rebucando ali as paredes da vila, né? Tem Sim. toda aquela confusão do leite de burra e tudo mais. Anos depois foi que eu fui descobrir que esses episódios não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o SBT vendia como se fosse uma continuação. Exatamente, o pessoal vendia o Pintando a Vila como se era o Abre a Torneira e aí o Pintando a Vila só foi aparecer lá para a década de 2010, né? E aí o Sim. pessoal pegava e passava, e também a primeira parte do Seu Madruga GC, o pessoal também não passava. E aí eles juntaram a primeira parte de um episódio com a segunda parte de outro episódio que não tinha nada a ver, de outra temporada, para colocar como se fosse uma coisa só. O que não faz o menor sentido, né? Mas o SBT sempre passava junto, como se fosse a mesma história, como se fosse continuação. E é bizarro, né? Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Não dá para entender por que os caras fizeram isso ao invés de só passar as histórias certas, né? E também tinha aqueles episódios que por muito tempo a gente nem sabia a continuação, hein? Uhum. Tipo, por exemplo, o Festival da Vila, né? O da Boa Vizinhança. Por muito tempo, o último episódio da Boa Vizinhança, a gente não sabia. Só via o Chaves falando, amanhã continua. E aí chegava no dia seguinte e não continuava nada, ia pra outro episódio. Anos depois a gente foi descobrir qual que era aquele episódio. Pois é, o último
a quarta parte do Festival da Boa Vizinhança ficou Uhum. engavetado todo esse tempo, e aí a gente, assim, nós somos privados de ver coisas bem interessantes ao longo de muito tempo, sabe? Graças ao Multishow, que a exibição foi completinha, bonitinha, o que não tinha dublagem foi dublado. Então, assim, a gente tem muito a agradecer a forma que o Multishow fez a Verdade. exibição, como os caras trataram Chaves e Chapolin, com muito mais cuidado e carinho do que o SBT, sem dúvida alguma. E essa quarta parte do Festival da Boa Vizinhança é super legal, é super divertida, é uma pena que a gente nunca viu, né? Assim, na fase clássica, né? Tipo, quando nós fomos assistir novamente, infelizmente eu sei que não tem o que ser feito neste caso, né? Uhum. Mas infelizmente já não foi com a mesma dublagem que a gente tinha lá daquela época, né? Já não era mais, por exemplo, o Gastaldi, que já morreu, né? Porque as dublagens novas, elas não ficaram ruins. Eu acho que elas ficaram boas, né? Mas por conta do tempo, né? A gente acabou sendo um pouco prejudicado, de certa forma. Eu acho que também boa parte do sucesso de Chaves aqui no Brasil se deve muito à dublagem também. Sem dúvida alguma, cara. Eu tava batendo um papo com meus pais hoje no almoço, a gente tava conversando. E aí a gente tava batendo um papo sobre isso e tal, porque tava falando a respeito de dublagem, e aí falou, cara, meu pai falou, meus pais são meus maiores fãs, assim. Então Aham. eles estavam assistindo um vídeo meu que saiu ontem, quarta-feira, né? Que a gente tá gravando na quinta-feira, né? E aí Uhum. ele falou, ele falou assim, cara, ontem eu vi um comentário de uma pessoa que me pegou, que era assim, Chaves só fez sucesso pela dublagem. Eu falei, mas você acha que tá certo? E eu falei, não, só pela dublagem não, acho que é um exagero dizer isso. Sim. Da mesma forma que dizer que a dublagem não ajudou seria tão errado quanto, porque é uma junção de muita coisa. É impossível separar o que é o texto do Roberto, o que são as atuações, o que é isso, o que é aquilo. Mas que a dublagem ajudou muito, nossa, mas sem dúvida alguma. Uhum. É muito louco. Eu vi uma entrevista do Wendel Bezerra que ele fala sobre as maiores dublagens do Brasil, na opinião dele. O pessoal pergunta, assim, foi no Planeta Podcast, o pessoal que viraram meus amigos também e tal, Daniel e Humberto, e aí eles falam assim, e aí, Humberto, Wendel, quais você acha que são os melhores dublagens brasileiras? E aí ele fala, assim, logo de cara ele falou, eu nem assisti, eu não acompanhei, porque na época eu já era mais velho, então não peguei o gosto, mas Chaves com certeza é uma das maiores, pela repercussão, a penetração na cultura popular brasileira, a forma como foi feita, a escalação dos profissionais, a dublagem de Chaves é um marco na dublagem brasileira, sabe? Então, sim, tem um papel muito grande, cara, sem dúvida alguma. Quando eu entrevistei o Márcio Seixas, que é um dublador com a voz do Batman, né, da série animada, Uhum. ele fala que se alguém quer entender, quer ter uma aula de como é feita uma boa dublagem, ele falou: assistam Chaves, vejam a dublagem de Chaves. Cara, que interessante. Isso, isso o Márcio Seixas, cara, um cara, um dinossauro da dublagem. Ele Sim. falou mesmo, cara, assistam Chaves, lá vocês vão perceber como que uma dublagem deve ser feita. E eu concordo, cara. Eu acho que é isso que você falou, não é só a dublagem, não é só por causa dela, mas que ela tem um peso aqui bastante significante, isso ela tem. Tanto que eu lembro que lá no começo dos anos 2000, quando começou a ser exibido o Clube do Chaves, uma das coisas assim que eu não sou muito fã dessa fase, né? Uhum. Mas, tipo, uma das coisas que mais me distanciou um pouco dessa fase específica, que é os atores um pouco mais velhos e tudo mais, foi justamente a dublagem. Sério? E eu acho que essa dublagem até exagerou um pouco nas adaptações, nas colocações de coisas. Eu vi alguém falando um tempo desse sobre isso também, eu não sei se foi você ou se foi outro canal que eu vi, falando foi uma dublagem que tentou exagerar um pouco nos usos comuns aqui do Brasil. Que Chaves faz muito disso na dublagem daqui, né? Uhum. Mas o Clube do Chaves meio que exagerou um pouco, pesou mais a mão, entende? Sem dúvida. E deve ser até, inclusive, talvez, né? Foi um vídeo que eu fiz, sim, no canal, que é exatamente sobre essa Uhum. dublagem,
que é uma dublagem realmente muito pesada, assim, é muito diferente, sabe? O próprio Osmiro Campos, que foi o dublador do Rubem Aguirre, né, do professor Girafales, tem ele falando que ele discordava muito das adaptações que principalmente era o Cassiano Ricardo que fazia, que era o dublador do Chespirito no Clube do Chaves. E aí, assim, ele fala, tipo, perde muito da essência, sabe? Uma coisa que eu acho curiosa é que ali foi uma ótima oportunidade que o SBT tinha de colocar uma outra roupagem. Ao invés de colocar Clube do Chaves, era uma ótima forma, um ótimo momento para o SBT abandonar o nome Chaves e apresentar como um novo programa. Ok, isso não é Chaves, isso é Programa X-Espírito. Colocar o mesmo nome do que era lá nos anos 80, deixar bonitinho de uma forma para as pessoas separarem e não compararem naturalmente com o Chaves que estava ali, né, sendo transmitido normalmente. Provavelmente aconteceria, sim, a comparação, porque é inevitável. Tipo, 6 horas da tarde está passando o Chaves dos anos 70 clássico da hora, e, sei lá, 10 horas da noite está passando o Clube do Chaves, sabe? Era inevitável na mesma emissora que as pessoas comparassem. Do nada tá o Chaves bem mais gordo, o professor Girafales já com o cabelo bem mais branco, Sim. sem Kiko, sem seu Madruga, perde muito. Mas a dublagem, principalmente pro Chaveco, na minha opinião, do Clube do Chaves, ela encaixa. Porque, assim, Sim. você encara como sendo um produto diferente, um outro programa, numa outra fase. Quando você consegue fazer essa separação, você olha e você fala, ah, tá, é uma outra coisa. Quando você tem que tentar, eu sei que é muito difícil, mas você tem que tentar separar muito da imagem de que aquilo não é Chaves, aquilo não é Chapolin. Mas, assim, de uma forma geral, eu concordo que a dublagem ali, ela, para mim, ela entrega bem para Chaveco e tal, apesar de achar que pesa a mão, sim. Tem muita piada maliciosa que não tinha, tem muita coisa pesada que é falada que não está no texto original do Roberto. Então, isso Sim. para mim me bate mal. Eu falo, não, peraí. Uma coisa é você fazer adaptações, outra coisa é você mudar o contexto, você mudar texto. Aí não, pelo amor de Deus, você está falando de um roteirista que foi um gênio, sabe? Você não muda a obra de arte que o cara fez, sabe? Então, é isso. Eu acho que ali, se o pessoal tivesse separado como sendo um outro programa, até mesmo a gente não seria tão apegado à imagem de que Roberto Gomes Bolanhos é só Chaves e nada além disso, sabe? Eu acho que Chaves virou uma marca tão forte pro SBT que provavelmente eles, sei lá, eles não queriam ousar fazer algo diferente. Eles queriam usar a força dessa marca, né, para tentar atrair o público para aquele tipo de programa. Eu acho que não deu muito certo, pelo menos naquela época, né? Porque, pelo que eu me lembro, saiu do ar rapidão, né? Sim, ficou pouco tempo no ar, passou entre 2000 e 2001, não deu muito certo mesmo, porque é isso, né? Naturalmente, você coloca um programa chamado Clube do Chaves, todo mundo esperava ver o Chaves e um monte de coisas ali envolvendo o Chaves. Quando chega é só um Chaves velho e um monte de outros É. quadros que ninguém entendia o que era, falava, meu, que Chaves da Shopee é esse, sabe? A reação da galera foi essa, assim, sabe? É um negócio meio. Mano, que aconteceu, sabe? Por que o SBT tá passando isso? De onde isso surgiu? Graças à internet e ao tempo que a gente tem de pesquisa, que os fãs pesquisaram muita coisa, né? Os fãs são parte fundamental nessa busca arqueológica de Chaves, né? Cara, que a gente foi descobrir muita coisa, que a gente foi fazer separações, foi entender de que ano era aquilo e tal. Então, hoje, para mim, faz mais sentido, mas ao mesmo tempo causa um grande estranhamento. Assim. Por conta do canal, eu preciso assistir o tempo inteiro, eu sempre estou pesquisando, eu sempre estou montando roteiro, sempre estou dando um jeito de abordar essas coisas para levar informação para o público. Mas se dizer, nossa, amo parar tudo que eu estou fazendo, colocar o Clube do Chaves dublado para olhar, puta, vou estar tá mentindo se eu falar que eu faço isso, sabe? Eu gostava do Pancada Bonaparte. Melhor quadro depois de Chaves e Chapolin, cara, pra mim.
Eu também, eu achava engraçado pra caramba. E era diferente, era original. As piadas não eram reaproveitadas de Chaves e Chapolin. Uhum. E é isso que é uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, na hora eu falo, cara, isso aqui é muito distante de Chaves e Chapolin. É tipo, é 100% o texto do Roberto, loucura, nonsense. Você vai falar, cara, Uhum. aquilo ali poderia ser facilmente uma mola propulsora para depois existir um Hermes e Renato, sabe? Sim, Claro que concordo. dadas as devidas proporções, né? Óbvio. Mas o nonsense do Roberto ali é muito longe de tudo que ele fez na carreira. É a ideia de dois personagens que são claramente malucos, né? E interagem com pessoas normais, né? E aí, tipo, você tem aqueles dois malucos fazendo as maluquices dele, e as pessoas normais, tipo, sem entender nada do que eles estão fazendo ali. É sensacional, cara. Eu rachava o bico com aquilo ali. Nossa, sim, porque é legal você ver que dava para ir para caminhos muito diferentes. Dava para o pessoal ter abraçado, talvez, talvez, né, de certo, o Uhum. Roberto de um jeito que fosse além de Chaves e Chapolin. Além de Chaves, Sim. principalmente, porque Chapolin nunca teve o mesmo prestígio do público, né? Não, não, eu acho que isso que você falou, né, que nós até estamos debatendo aqui, a questão da marca, dele não ter colocado, por exemplo, programa X-Pirito no Clube do Chaves, né? Ter optado por Clube do Chaves, tem muito a ver, talvez, com essa experiência de. Eles sempre tiveram Chaves e Chapolin ali. Só que Chaves sempre teve muito mais força em relação a Chapolin Colorado. Sempre se sobressaiu em relação a Chapolin. Não que seja melhor, eu até prefiro Chapolin, para falar a verdade. Uhum. Mas você percebe pelo número de exibição. Chaves foi muito mais exibido no SBT do que Chapolin, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. É muito comum ver pessoas hoje em dia que falam assim como eu, tá? Eu não tenho nenhum problema em admitir que é tipo assim, cara, quando eu era pequeno, eu não era muito fã de Chapolin, não. Meu negócio era Chaves e não sei o que, eu não gostava tanto de Chapolin, mas com o tempo fui crescendo e hoje eu gosto mais de Chapolin do que de Chaves, porque a galera começou a perceber a genialidade do Roberto por ali, a galera Sim. começou a perceber o quanto o Chapolin é mais ousado em termos de personagens, de cenários, de contextos. Uhum. O texto mesmo do Chapolin exigia muito sair do lugar comum, muito mais do que Chaves, né? Chaves tinha Sim. uma fórmula já preparada, que era o que todo mundo sabia que ia encontrar em todos os episódios. Até por isso, para mim, na minha opinião, é, esse é um dos motivos que leva a gente a amar episódios que tem alguma coisa diferente. Por exemplo, episódios que se passam à noite, a gente marca. Episódios que Sim. passam em outro cenário, por exemplo, do futebol americano, ou do seu Madruga Uhum. fotógrafo no parque, no pátio da escolinha. Episódios que fogem daquele lugar comum e principalmente Sim. Acapulco, né? Levam, tipo, Uhum. ganham um espaço muito grande no coração dos fãs. Um dos meus favoritos, assim, também é os que passam na casa do seu barriga. Sim, também. Porque, tipo, é um cenário que a gente sempre tinha curiosidade pra ver, né? Quer dizer, não sei se a gente sempre tinha curiosidade pra ver, mas a gente sabia que o seu barriga morava numa casa. Mas como é que era essa casa? E quando foi mostrado pela primeira vez, nossa, aquilo ali foi sensacional. E ainda mais porque também marca uma época. Ele é um episódio de uma época específica também, que é do Natal. Natal e Ano Novo, né? Uhum. Então, tipo, normalmente a gente é marcado por essas épocas. É uma época de férias, é uma época de comemoração, de celebração. Então, ele sempre passar por essa época também acaba deixando ele marcante. Sem dúvida. Sem dúvida. O episódio, por exemplo, do Natal, no caso do Sr. Barriga, ele passava no SBT sempre na época de Natal. Então, ele era visto como um especial. E vamos falar a verdade que Natal sempre foi uma época muito mágica, assim, o brasileiro de Sim, uma forma geral, né? Ele sempre curtiu muito o Natal, é uma festa muito tradicional do país, uma data muito comemorada. Então,
numa dessa, assim, a ideia que a gente tinha de férias de escola, de calor, reunião com todo mundo que a gente ama, Natal, presente, e passando aquele episódio de Chaves, pô, tem um peso de memória afetiva muito grande. No meio, inclusive, disso, a gente também encaixa o peso que a dublagem tem. É difícil, por Uhum. mais que eu goste da dublagem do que o Multishow fez, por exemplo, por mais que eu Uhum. tenha um carinho, porque eu tenho muito mais a compreensão do que foi o trabalho feito, não tem como a gente olhar e falar, ah, não, mas eu não comparo nem um pouco com a Maga lá, a clássica da SBT. Claro que a gente compara. Um pouquinho que seja Com a gente certeza. compara, não tem como. Não, não tem como. E é independente da qualidade. Até porque essa nova dublagem trouxe, por exemplo, Professor Girafales é dublado pelo Mauro Ramos, porra. Sim, Cara, o Mauro Ramos é incrível. É o Pumba do Timão e Pumba. É o Sullivan lá do Monstros S.A. É um é. cara que. É um cara fera mesmo, né? Mas a gente sempre vai lembrar do clássico. Cara, eu tenho uma lembrança muito foda envolvendo Chaves. Você lembra de quando o Chaves tinha saído da programação do SBT há muito tempo atrás e eles começaram a exibir alguns especiais de Chaves aos sábados à noite? Lembro, lembro. Esses especiais de sábado à noite, eu tenho muita memória afetiva, porque eu me lembro que a gente marcava no condomínio que eu morava com os amigos, assim, para assistir juntos. Então a gente pedia Uhum. lanche, tinha um Bob's perto do condomínio, a gente pedia lanche no Bob's, se reunia na casa de um dos meninos lá. Sempre tem uma pessoa nos grupinhos que os pais dormem tarde, que você pode Uhum. destruir a casa e os pais não estão nem aí. Sempre tem, né? E aí esse menino, esse querido amigo, que infelizmente ele já faleceu, era na casa dele que a gente ia. Então, para mim, traz isso. É aí que mora o que eu acho que é o mágico de Chaves, as memórias afetivas. Pô, eu me lembro do Uhum. gosto do lanche, comendo aquilo com os meus amigos assistindo Chaves sábado à noite, cara. Cara, eu lembro quando foi exibido o episódio dos churros, né? A saga dos churros. Uhum. Né, nessa fase aí do SBT. Nessa época eu tava passando uma temporada de férias na fazenda do meu avô, né? E tinha um recém-ligado à energia elétrica por essas regiões. Até então, lá na fazenda deles não tinha energia elétrica, era tudo por gás, sabe? Aí eles tinham ligado há pouco tempo, eles tinham uma televisão preto e branco que eles assistiam antes de ter energia elétrica, eles assistiam por meio de bateria de carro, né? Caramba. E aí, era meio louco, só pegava um canal e mal. Quando ligaram a energia elétrica, aí meu avô foi lá, comprou uma TV colorida, colocou na sala, colocou TV parabólica naquele tempo, né? Uma antena parabólica, no caso, né? Uhum. E essa TV preto e branco levou lá pra cozinha, onde minha avó ficava, né? E também colocou uma parabólica para essa TV, né? E ficou ele com a colorida e minha avó na cozinha assistindo os programas religiosos dela lá na cozinha. E aí, quando foi passar esse episódio de noite, eu tava lá, eu e mais uma renca de primo meu, cara. A gente se reuniu na fazenda de noite, era um ambiente escuro ali. Fomos assistir ali, cara, os episódios de churros, todo mundo junto ali. Que Cara, que legal. lembrança foda, cara. Tipo, é um negócio que a gente nunca esquece, cara. Tipo, os episódios de churros são um dos meus favoritos de todos, sabe? Sim, porque talvez, inclusive, tenha um peso dessa memória afetiva, né? Cara, tipo. E não só meus primos, né? Meu tio tava lá na época também, ele também parava lá de vez em quando, assistia, dava risada também. Era um momento legal. E nós todos, todo mundo assistindo lá e dando risada, se divertindo. É aquela coisa, né? Tipo, faz parte da nossa vida, marca. E é uma lembrança que vai ficar pra sempre com a gente, né? Sem dúvida. E isso é lindo, né? Você ter essa memória, você tá entrelaçado com Chaves de uma forma que é só sua, cara. Ninguém vai tirar Uhum. isso, ninguém vai apagar, ninguém vai replicar. E isso eu acho que é o mais maravilhoso do que a gente conseguiu viver nos anos. Eu nos anos 90, pelo menos, né? Mas tem uma Uhum. galera até de antes que pegou Chaves nos anos 80. Eu peguei anos 90, anos 2000 muito forte.
Também. Então, assim, é um tipo de coisa que eu falo, cara, ninguém vai conseguir replicar o que foi esse tipo de experiência, num ponto que, infelizmente, as próximas gerações não terão, porque hoje em dia cada um está dentro da sua bolha, vendo tudo muito rápido, sozinho, e tudo Uhum. muito segmentado. Então, é difícil imaginar que em algum momento as pessoas vão ter esse tipo de sentimento pelo compartilhamento de momentos, né? Então, Sim. é louco pensar. Vou dar um exemplo nada a ver. Esses dias eu estava conversando no avião, eu estava com meu irmão, e a gente estava dando risada lembrando do meme da Ruth Lemos, do Sanduíche Ishi, lembra? Lembro, lembro. Eu falei para ele, porque a gente estava vendo uns memes no avião, e aí, assim, eu virei para ele e falei, cara, sabe o que é o mais louco? Se o Ruth Lemos fosse hoje, se a entrevista fosse hoje pro ar, ela viraria piada, o vídeo seria viralizado, Lazier Martins, o choque da uva também, seriam piadas pontuais que todo mundo ia rir um dia, ia falar, ah, que legal, e passa para o próximo Reel no Instagram e acabou. Porque nada mais Uhum. fixa. E isso é, assim, do ponto de vista que a pessoa se tornaria piada só por um período mais curto e não deixaria ela mal psicologicamente, isso é muito bom, é óbvio. Por outro lado, tem aquela coisa de, caramba, que loucura como as coisas se tornaram tão facilmente esquecidas e quase perecíveis, assim, né? De uma forma muito rápida, esse prazo de validade, né? Indo um pouco nessa sua linha de raciocínio, né? Me remete um pouco, por exemplo, vamos supor que se resolvam todas as questões lá com o filho do Bolanhos, né? E que Chaves volte a ser exibido de alguma maneira. Hoje em dia, como você mesmo mencionou, a forma de consumo de conteúdo ela é diferente. Como que você acredita que poderia ser a melhor estratégia para exibir e disponibilizar os episódios de Chaves e Chapolin, quem sabe também outras coisas de X-Espírito, para o público hoje em dia? Seria somente em plataformas de streaming? Ou você acha que a exibição na televisão ainda seria algo tipo correto de se fazer nos dias de hoje? Cara, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, ele é um tema tão forte que eu estava pensando tanto esses tempos, porque em alguns momentos eu falo no canal, as pessoas às vezes comentam, quando eu falo que tem que voltar para a TV aberta, tem uma galera que fala assim, para quê? Ninguém mais assiste TV aberta, isso é besteira, você parou no tempo, tem que estar no YouTube, tem streaming, não sei o quê. E aí eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque eu bati um papo uma vez com o Lucas Salles, que é um cara da TV e tal, Uhum. né? E a gente bateu um papo muito aprofundado nisso, inclusive tá no canal, dentro do podcast que a gente fazia lá, o Bar da Esquina, que eu falei, que ele fala disso, ele fala, ainda assim, por mais acessível que seja, Amazon Prime custa hoje quase R$ 20, a partir de quase R$ 20, se eu não me engano. HBO Uhum. Max, mesma coisa. Netflix é caro pra caramba. É Disney caro. Plus é caro. Estou falando dos principais streamings. Cara, para grande maioria da população, não dá para ter tudo isso. Você não consegue ter todos os serviços de streaming. Para uma Uhum. parcela considerável da população, uma parcela grande, ter um streaming desse não é uma realidade. Ele não tem 10, 15, R$ 20 para jogar todo mês em algo que ele não vai ver um programa ou outro dentro da plataforma. O que é louco é que a gente que é inserido dentro de um contexto de cultura pop, que tem, nós somos pessoas mais ou menos da mesma idade, que tem acesso à internet, o celular na mão e tudo mais, a gente fica preso dentro de uma bolha que a gente acha que, apesar de popular, ou melhor, a gente fica acreditando que todo mundo vive a mesma realidade, que apesar Sim. de ser uma realidade popular, ela ainda é restrita. Então, no meio disso, eu falei, pô, eu vou fazer um vídeo sobre a respeito de é importante Chaves voltar para a TV, e eu comecei a coletar alguns dados, acho que faz uns 2, 3 dias. Assim, muito superficialmente, preciso pesquisar mais, não vou conseguir citar a fonte Uhum. agora, mas os dados ainda são assim.
na faixa de 66%, 65% da população brasileira ainda assiste TV aberta. Os streamings ainda não chegam nem a 30% da população. Então é muito louco como a TV aberta ainda tem um impacto muito grande na população. Caiu muito, isso é inegável. Mas em 2023, por exemplo, o consumo de TV aberta subiu, teve um pico muito acima dos anos anteriores. Porque ainda é um modelo muito forte. É louco quando a gente pensa que, assim, quando veio o advento da TV, falaram que ia matar o rádio. Quando Sim, veio o nunca matou. advento do cinema mais popular, ficou mais fácil ter cinema, falaram que ia matar a TV. Só que o rádio sobreviveu dentro dos carros, a TV sobreviveu dentro das casas, e aí o celular não mata a TV, a experiência, o celular não mata o computador, porque ainda tem as pessoas ainda trabalhando no computador, Sim. O streaming não mata nem mesmo as emissoras de TV por assinatura. No final das contas, a gente está acumulando mídias e não substituindo mídias. Por mais que elas diminuam o alcance, por mais que os usuários diminuam, a gente não mata nenhum serviço. Isso é muito louco. A gente mata tecnologias. A gente matou o disquete, a gente já está praticamente matando o pendrive, a gente mata dispositivos, a gente não mata tecnologias, modos de consumo, e isso é louco. Por exemplo, o podcast veio para ficar e não sei o quê. Beleza, mas assim, é o formato do rádio lá de trás, ele se reinventa, ele tem as suas nuances, ele tem as suas diferenças, não é um AM ou FM, mas agora é o Spotify, e a gente vai se reinventando dentro dessas formas de consumo, que elas não mudam, por quê? Porque é o que fica. Então, de uma forma geral, eu dei toda essa volta para falar que, da minha opinião, tem que voltar para a TV aberta sim, que é democrática, que é aberta para todo mundo, que não envolve custo, não envolve dinheiro. Se tiver num streaming a mais, show. Se o pessoal liberar para o YouTube, para o pessoal não ficar mais, para a televisão não ficar mais derrubando os episódios do YouTube, 2 vezes show. Vai ser incrível ter isso à disposição, ainda mais no YouTube que é liberado para todo mundo. Pô, que numa boa, vamos combinar, né? Se o pessoal liberasse simplesmente os acessos para YouTube e a monetização do YouTube fosse para a mão do Grupo X-Espírito, da televisão e tudo mais, o pessoal já ia estar ganhando uma grana, porque quantos acessos o pessoal teria? Hoje dá para você escolher faixa de áudio, então teria um vídeo lá com a trilha original, com a trilha dublada, quantos acessos não teriam, cara? Uma qualidade legal, o pessoal ia estar ganhando dinheiro pra caramba com o acervo oficial do X-Espírito lá, enfim, se tivesse no YouTube e TV aberta, para mim seria um sonho, cara. Sabe quem tem feito isso aí? Quem? Que você falou? Power Rangers. É mesmo? Se você for pegar as temporadas mais antigas, estão todas disponibilizadas oficialmente no canal oficial aqui do Brasil. Caramba, as mais sabia. antigas. Com dublagem, viu? Com dublagem. Que legal. Então, tipo, e olha que é um conteúdo considerado infantil. Então, tipo, por ser infantil, no caso de Power Rangers, né? Eu nem sei se eles conseguem monetizar. Mas tá lá pra galera assistir. Se Chaves e Chapolin e outras obras de Bolaños fizessem a mesma coisa, nossa, cara. Show de bola. A pessoa ia poder assistir na hora que quisesse. Meu pai, por exemplo, ia poder assistir o que ele quisesse. O episódio que ele quisesse. E isso ia ser incrível, cara. Se olhar e falar, tem lá, bonitinho, pra você ver a hora que você quisesse. Pô, cara, se você for ver, dentro do próprio YouTube, a gente consegue ver em qual dispositivo as pessoas mais assistem o canal, tem essas informações por lá, né? Então, o Renato estava me falando que o canal dele bate, se eu não me engano, 60% ou 65% das pessoas assistindo por TV, pelo Smart TV. Você fala, cara, olha que legal isso, se isso Chaves estivesse disponível dessa forma, né? Quanto público não assistiria na TV, como se fosse o conteúdo antigo, né? Assim, a mesma experiência. Poxa, seria tão legal, cara. Uma pena, né? Uma pena mesmo. Até falando sobre essa coisa da TV aberta, né? Que muita gente costuma dizer, ninguém assiste TV aberta. Assim, eu não assisto, tá? Eu já deixei de assistir há muito tempo.
A minha TV aqui no meu quarto, ela nem tá ali conectada em A antena. minha também não. Mas, tipo, mas isso somos nós, né? Falando aqui em referência à série, somos nós. Exato. É, mas assim, atualmente, na data que gravamos isso aqui, eu tô cursando uma pós-graduação de marketing, propaganda e comunicação integrada, né? E lá a gente estuda diversos temas, né? Cara, sabe, em tantas mídias que a gente tem para você poder aplicar uma propaganda, sabe qual que é a mais cara até hoje? Provavelmente a TV aberta ainda, né? É a TV aberta. Por, Muito mais caro. porque eu me lembro na época do que eu trabalhei no SBT, eu trabalhava bem nessa parte, né? Do marketing, eu Uhum. era bem do, do comercial, né? Eu fazia os. Você era roteirista lá, né? Sim, eu fui roteirista lá. Eu sou roteirista de trabalho mesmo, né? De uma forma Uhum. geral. Mas lá no SBT eu era roteirista das ações comerciais e também eu fazia como que eu posso dizer? Eu fazia as ações de marketing para oferecer para as marcas. Então a gente desenvolvia um modelo, assim, a sua ação vai ter um mês, então vamos pôr nesse programa, vamos fazer essa temática, enfim, desenvolvia toda uma ação. No meio disso, eu ficava por dentro dos preços, né? Porque eu lidava com o orçamento que o cliente tinha para colocar e quanto custava colocar, o cachê da galera e tudo mais. E, cara, são valores astronômicos. Ainda são valores muito altos, assim. É bizarro, mas assim, é muito, muito alto. Isso que é um SBT, né? Sim, imagina outras emissoras. SBT é uma puta emissora gigante, né? Mas, tipo, imagina outras emissoras que têm ainda um padrão, digamos assim, de qualidade ainda maior, né? Exato, a própria Globo, com certeza anunciar na Globo é muito mais caro do que anunciar no SBT. Nossa. E se você pegar faixas horárias semelhantes, Uhum. né? Tem toda uma questão do. O preço também varia de acordo com o horário, né? Parece que, se eu não me engano, o horário mais caro é o horário do entre o Jornal Nacional e a novela. Exatamente. Na Globo, esse é o horário mais caro de se fazer publicidade. Por quê? É o horário de maior pico de audiência. E aí o pessoal vende, tipo, mano, assim, é, é muito variável, né? Esse valor não é estático. Mas porque assim, o pessoal fornece descontos, e assim os descontos são Uhum. altos e tal, então tem variações. Mas quando eu estava na faculdade, e isso eu tô falando há cerca de uns 12, 13 anos, cara, faz tempo pra caramba já. Foi lá para 2011. Lá em 1900 e não interessa. Exatamente, exatamente isso. Eu lembro que eu estava tendo aula de marketing, o professor dele trouxe uma tabela do custo de anúncio, né? E da Globo da época. Basicamente, a novela custava 30 segundos, 504 mil reais, e o Jornal Nacional custava 515 mil reais. Então, assim, 30 segundos de comercial numa Globo, no horário de pico, é isso. É surreal, mas é muito caro. E hoje deve estar mais caro ainda. Volto a dizer, as marcas compram pacotes, fornecem descontos enormes e tal. Não estou falando que todo mundo paga isso a cada ação, mas que o valor pedido é esse, e depois antes de entrar as negociações, cara, é muito alto, velho. Cara, então fica aí. Por que que estamos falando de tudo isso aqui? Primeiro, TV aberta não morreu. Exato. E segundo, se Chaves voltar, colocar na TV aberta é uma boa estratégia. Exatamente. É uma boa estratégia para as marcas, para a emissora e principalmente para o público. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Teve uma fase lá por volta de 2005, 2006, que foram lançados DVDs Chaves, Chapolin,
E Espírito, se eu não me engano, era o melhor do Chaves, o melhor do Chapolin e o melhor do Espírito. Era algo assim, as linhas de coleção. Você chegou a acompanhar essas épocas, esse material? Cara, eu me lembro que eu comprei pirata o melhor de Chaves, que era os Eu DVDs. também. E na época, cara, assim, entra de novo na coisa da dublagem. Mas Uhum. quando eu me deparei com a dublagem da Gábia, né, que era dos DVDs ali, 2005, né? Ela já tava melhorzinha do que aquela do Clube do Chaves. Sim, com certeza. Mas o problema é que ali o melhor do Chaves, esses daí, a gente espera, eram os episódios de Chaves, né? Então, Sim. tipo, clássico, anos 70. Então, quando a gente bateu o olho e falou, mano, que voz é essa? O que tá rolando? E não sei o quê. Pô, lembrava dessa história com outra dublagem. Uhum. Aí eu torci o nariz pra caramba, assim, cara, na época. Hoje eu tenho uma visão diferente e tudo mais. Porém, eu continuo não gostando muito dessa dublagem. Acho que de todas é a que eu menos gosto. Dos episódios clássicos, eu digo, né? Sim. Eu tive uma sensação na época de, olha, material inédito. Mesmo, tipo, alguns episódios eram, na verdade, episódios semelhantes, né? Eram episódios com histórias que a gente conhecia, mas com aquela roupagem diferente. Eu acho que você já explicou diversas vezes no seu canal, né? E o Bolanes, ele reaproveitou muitas histórias, muitos roteiros, né? Regravou várias vezes episódios, fez remakes e tudo mais. Uhum. Mas também tinha muita coisa nova ali, cara. Isso na época me chamou muita atenção. Sem dúvida, sem dúvida. O Roberto ele aproveitou muita coisa ao longo do tempo, né? Porque é aquilo, né? Ele não. Os programas do Chaves, né, na transmissão original, eles eram semanais, né? Então, quem assistiu Sim, uma vez assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Tirando raras exceções, raros momentos muito específicos, que rolava uma reprise aqui e ali. Mas, assim, super, super raro, super específico, super difícil a pessoa conseguir assistir depois aquele episódio que passou uma vez. Então, ele fazia as regravações depois, mudando coisa aqui e ali, mudando, acrescentando uma parada, mudando de acordo com quem estava no elenco. Então é interessante ver por que ele fazia as gravações, entender como eram as regravações e também olhar e falar, mas ele não era só regravação, não. O cara fazia muita coisa do original também, né? eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção no primeiro DVD de Chaves que eu comprei na época era um episódio que era um episódio que o seu Madruga tenta dar um remédio pra Chiquinha, e aí aparece lá o velho do saco que não era o seu Madruga, e o ambiente da vila, cara, nesse episódio, que é tipo, o seu Madruga que morava na casa que hoje a gente conhece como padrão sendo a casa da Dona Florinda. Uhum. E a vila tinha outras pessoas passando por ela também, era uma vila movimentada. Sim. Esse episódio é o remédio duro de engolir. É o primeiro episódio de Chaves, ou melhor, é o episódio de Chaves mais antigo que temos conhecimento. Esse episódio é muito velho, assim, Uhum. tipo, é isso, é o episódio mais antigo mesmo, né? Então, ele é bem o embriãozinho ali que só tinha de elenco fixo o Chaves, o Seu Madruga e a Chiquinha, né? E aí ela ainda Sim. morava na casa da Dona Florinda, ainda não tinha Kiko, Dona Florinda, Bruxa do 71, porém, e pouco tempo depois, esses outros personagens já foram criados, aí tudo foi pro seu lugar e tal, e aí foi virando a vila que a gente conhece, né? Mas esse Sim. episódio é uma estranheza completa, né? Com certeza. Pra nós, principalmente, né? Que sempre vimos no SBT mais aquela coisa mais clássica, né? Sim. Qual que é a fase de Chaves que você mais gosta, assim? Não sei se você tem alguma preferida, mas tem alguma que mais te chama atenção? Ah, cara, eu acho que. Vamos pensar. Assim, eu sou muito copo meio cheio, né? Eu sou muito positivo para tudo. Então eu Uhum. praticamente gosto de todas as fases, assim. Mas não tô sendo, não vou ficar em cima do muro, assim, porque senão também, né? Mas, assim, por exemplo, eu sou aquele cara que gosta pra caramba da fase do restaurante, eu acho Uhum. genial, apesar de muita gente não gostar. Mas Eu gosto também. eu acho que, assim, existe o auge de Chaves, que é 75 e 76. São as duas temporadas que é o auge criativo, o elenco todo junto, todo mundo
muito afiado, Uhum. tudo no eixo, sabe? Eu acho que são as duas temporadas mais criativas, diferentes e principalmente aquelas coisas assim que você fala, cara, não tem episódio ruim, sabe? É um atrás do outro, Uhum. muito bom, assim. Essas duas temporadas acho que são as duas que eu mais gosto, cara. Cara, uma coisa que eu percebo é que assim, eu não sou, não é que eu seja que eu goste da saída do Ramon Valdez e do Carlos Villagrán da série, não é isso. Mas uma coisa que eu percebi é que depois que esses personagens saíram, parece que eles deram uma humanizada na Dona Florinda. Sem dúvida. Que a Dona Florinda antes ela era uma personagem detestável, né? Eu acho que é nessa fase assim, tipo, não a atriz, não o personagem é importante ele tá lá, não é que ele seja um personagem que não devia estar lá, é tipo, ele é detestável porque você não gosta das ações daquele personagem, mas Uhum. é justamente para isso que ele é criado, né? Mas assim, ela era uma personagem detestável e depois que esses personagens saíram, parece que teve uma evolução na personagem, sei lá, ela passou a ser menos ranzinza, ela até começa a ter alguns atos mais amorosos, até, tipo, por exemplo, na fase do restaurante, ela contrata o Chaves, tudo bem que no começo ali só pra ganhar gorjeta, mas depois ela mesmo chega e fala, não, Chaves, a partir de agora você vai ter um salário, você vai poder trabalhar aqui, mas só menos nos horários que você estiver estudando e tudo mais, sabe? Eu pelo menos percebo isso, sabe? Mas sem dúvida, a Dona Florinda ela dá uma guinada, porque quando você vê os episódios sem o Seu Madruga e sem o Kiko, a Dona Florinda perde muito da função dela, né? A Dona Uhum, Florinda, de repente, se vê. Assim, ela não tem mais o filho para defender, sem o filho para defender, ela não tem mais por que bater no Seu Madruga, uhum, então ela fica muito à toa. A verdade é essa, a Dona Florinda fica muito sem função nenhuma ali dentro. Então, quando ela vai para o restaurante, por mais que ela continue brigando com algumas pessoas, né? Que ela vai lá e briga com o Jaiminho, briga com a Chiquinha, sim, briga com a Bruxa de 71. É pontual, ela vai ficando cada vez mais. Ela vai migrando cada vez mais daquela velha ranzinza, aquela coisa toda muito antagônica para uma personagem mais tipo. Ela tem um lado bom, sabe? E eu acho isso sim, bacana, acho que foi interessante o pessoal ter feito isso, porque acho que trouxe uma coisa muito nova para Dona Florinda, que é como você disse, a gente ama odiar a Dona Florinda, né? A gente só ama Seu Madruga porque existe a Dona Florinda. Se não tivesse a personagem, o personagem da Madruga, seria muito mais, como que eu posso dizer, mais fraco mesmo, porque seria só a parte boa. A gente não ficaria com aquela coisa de que raiva da Dona Florinda e tudo mais, quando bate nele e tal. Então, quando a gente tem a Dona Florinda mais humanizada, mais leve, mais assim, pelo menos o seriado, de uma forma geral, segue uma linha tipo, de quase não ter antagonistas, né? Não tem como fugir muito disso. verdade. Agora uma mudança que particularmente não me agrada muito, tem a ver até com essa fases finais de Chaves, né? É que, tipo, você teve a introdução do Jaiminho quando boa parte da galera do elenco saiu, né? Uhum. E o Jaiminho, ele era aquele personagem de boas, eu quero evitar a fadiga, ele conversava com todo mundo, tava sempre bem humorado, né? E aí, quando ele volta nessas últimas fases, ele tem uma mudança de personalidade total. Ele meio que assume o papel do seu Madruga. Exatamente. E aí é uma coisa que ninguém gosta, cara. Essa é uma parte da história, assim, é uma parte de Chaves que eu não conheço uma pessoa que acha que foi uma boa ideia, cara. Porque, de fato, é... Cara, dá um Ele não era um seu Madruga, ele era um personagem novo. exato, tipo, ele não é esse cara, sabe? Do nada a dona Clotilde passa a ser apaixonada por ele, ele passa a dever 14 meses de aluguel, ele ainda é Uhum. carteiro, mas do nada ele tá trabalhando como sapateiro, só para tipo, aproveitar os mesmos roteiros.
é uma péssima ideia, cara. Assim, esse momento do Roberto, eu acho que foi talvez a pior decisão que ele podia ter feito dentro de Chaves, cara. Era, assim, ele podia muito adaptar as coisas para a realidade da existência do Jaiminho, mas não Uhum. simplesmente tratar ele como um novo Seu Madruga. Isso foi um tiro no pé completo. Eu quero entrar agora numa questão mais dentro do seu trabalho, né? Como foi que surgiu a ideia de criar o Vila do Chaves? Cara, a ideia, na verdade, partiu do Felipe, né, que era o meu sócio no canal, ele e a esposa, a Carla, trabalharam comigo no canal desde a criação em outubro de 2019 até outubro de 2023. Foram exatamente 4 anos de parceria, 4 anos ótimos, foi tudo certo, foi tudo bacana. Inclusive, a gente é, assim, eles saíram do canal de uma forma muito de boa, com um clima muito lá em cima. Foi só Uhum. as circunstâncias da vida mesmo, assim, porque a Carla engravidou, estava esperando o neném, então trabalho, filho, aquela coisa de tipo, olhar e falar, meu, a gente não vai dar conta, então antes que a gente atrapalhe, vamos sair, sabe? Uhum. Enfim, foi numa boa, foi tudo certinho. E, cara, na época, nós ficamos amigos porque eu trabalhava fazendo roteiro e eles têm uma produtora. E aí eles me chamaram para, por intermédio de uma amiga em comum, eles me chamaram para fazer roteiro para um trabalho e tal. Cara, quando eu fui conhecê-los, o assunto de Chaves veio à tona e tal, e aí o Felipe falou: Poxa, eu tenho vontade de ter um canal do YouTube e transformar um conteúdo que eu tenho num blog, que chamava Vila do Chaves, lá nos anos 2000, eu queria transformar em canal, porque não tem ninguém Uhum. fazendo isso, eu acho que tem muito futuro. Aí eu duvidei até, falei, não, com certeza tem alguém fazendo e você que não procurou direito, sabe? Aí eu procurei, e não achei nada, né? Falei, caraca, ele tem razão, ninguém tá fazendo. Tem uma fatia aí de mercado, digamos assim. A gente não visualizava dinheiro, Uhum. não, isso nem passou pela cabeça, mas existia aquela coisa de tipo, pô, pode dar certo em termos de as pessoas quererem assistir. E isso era o que Sim. importava desde o começo. Então, o dinheiro foi consequência, sabe? Numa dessas, tipo, de, putz, é o primeiro pagamento que caiu do YouTube, a gente olhou um pro outro, depois de meses, e falou, tá, o que, que a gente faz com isso? Para quem vai esse dinheiro? Como que a gente divide? De quem que é, sabe? A gente foi conversar depois que o dinheiro entrou. Ah, Falou, ninguém pensou no que ia dar dinheiro, né? Não, tá bom, vamos dividir assim. Tá tudo bem para todo mundo? Tá tudo bem, então acabou, sabe? Foi muito, foi muito leve. E aí, no meio disso, a ideia veio do Felipe, mas como eu já tinha trabalhado com outros canais, eu tinha um conhecimento legal de YouTube, e aí eu falei, poxa, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, a gente desenhou o canal, foi feito de uma forma muito profissional desde o primeiro momento, apesar de, é claro, ninguém está visualizando viver disso, e, uhum. enfim, como é hoje o meu caso, né, no canal, mas foi assim que começou, cara, os primeiros passos foram dessa forma. Como foi a montagem daqueles cenários, né? Que você usa um chroma key ali, mas é um chroma key muito legal, né? São cenários que remetem aos cenários de Chaves. Inclusive o cenário da casa do Seu Madruga tem até o espelhinho com a caveirinha, que remete lá ao episódio do aniversário do Seu Madruga. Ótimo episódio, por sinal. Sim, esse episódio é maravilhoso, cara. E os cenários foi assim, quando a gente foi fazer o canal, né, a gente foi pensar, estruturar, a gente cogitou fazer uma lona gigantesca, assim, tipo uma impressão num plástico, né, da vila. Uhum. Só que Só que o problema é que no meio disso a gente pensou, tá, vai rebater luz, né? Vai ficar feio na hora que for colocar, então tem que ser fosco. Fosco era muito mais caro, mas precisa ter uma imagem uma qualidade muito boa. Mas se for uma qualidade muito boa, também tem direitos autorais. Então tem Uhum. tiveram um monte de questões que a gente pensou, meu, na boa, chroma key é mais fácil de gravar, a gente grava de qualquer lugar, a gente faz com facilidade, zero produção. Editar hoje em dia coisas com chroma key também é bem simples. Então, bora chroma key? Eu falei, bora. A gente pegou a primeira imagem que encontramos uma qualidade boa da vila e foi assim por um bom tempo. Só que em 2021,
a gente fez uma mudança na vinheta do canal, na arte como um todo. A gente chamou um amigo meu que é diretor de arte para fazer esse trabalho todo, e a gente chamou um outro artista que ele é cartunista, ele é desenhista e cartunista, inclusive de livros infantis. A gente achou o trabalho dele muito bacana quando a gente olhou e falou, cara, as sombras, as texturas, profundidade das coisas que ele faz é muito interessante. E aí a gente contratou ele para fazer 5 artes para o canal, né? E aí a gente passou todo o briefing. Ah, vamos fazer a Casa do Seu Madruga? Quero que tenha o violão, quero que tenha as flanelinhas ali no... as flâmulas de torcedor de futebol na parede, quero a caveirinha no espelho, na escolinha do professor Girafales, quero o globo, quero as orelhas de burro. Tipo assim, são os easter eggs, assim, para compor o cenário. E aí ele fez, cara, e de lá para cá, esses cenários são rotativos, não cansa a audiência, né, as pessoas que estão vendo. Porém, já são 3 anos com os mesmos desenhos. Aí agora eu já estou numa conversa para fazer outros desenhos, quero fazer outros cenários para enriquecer ainda mais o canal, cara. É que Chaves, como a gente mesmo conversou anteriormente, né? Ele tem um cenário pré-definido, né? Tem cenários, personagens pré-definidos. Chapolin nem tanto, mas Chapolin também deve ter algum episódio que tem um cenário específico que seja memorável. Você pensa em trazer alguma coisa de Chapolin para esses cenários também? Penso, penso. Tanto é que a dificuldade para Chapolin é exatamente essa. Qual, qual cenário fazer? Sabe? Porque é complexo a gente olhar e falar: tem tanta coisa diferente, cara. Tem o cenário da Branca de Neve, por exemplo, que é muito bonito. Tem o cenário do Abominável Homem das Neves, que tem a neve, os sleeping bags, que daria uma textura legal, uma identificação boa. Tem o cenário da pirâmide, da múmia, que tem um monte de elementos legais pra gente pôr ali. Cara, é tão louco que tem tanto cenário para fazer. Dá para fazer o Velho Oeste com o cenário Verdade. do Racha Cuca. Tem tanta coisa bacana, cara, que eu sinceramente não sei, não sei o que fazer, sabe? É, eu sei. Deve ser uma dúvida cruel, né, cara? E é muito, muito, assim, é complexo, porque a gente olha e fala, putz, cara, eu quero e ao mesmo tempo eu não sei como. É terrível, mas é verdade, sabe? Como você é roteirista também, né? Eu imagino que isso vai muito da sua experiência de roteirista, mas uma coisa que eu acho sensacional que você faz no canal, né? É a maneira como você encaixa o que você está falando, como por exemplo, com cenas dos episódios, né? Então, às vezes você está falando alguma coisa e aparece alguém do episódio de Chaves falando alguma coisa que conversa com o que você está falando. Como é o trampo, cara, pra fazer isso? Cara, isso é uma loucura que acabou ficando como marca do canal. E, assim, eu até brinco com as pessoas, eu falo, cara, o grande problema do Vila é a maior. A coisa mais legal do Vila também é o maior problema do Vila, que é a gente colocou a barra muito lá em cima. Então, Eu imagino. não dá para regredir, ao mesmo tempo que todo mundo olha e fala a mesma coisa. Poxa, como que vocês fazem isso? Porque é uma baita ideia, poxa, isso é legal, mas ao mesmo tempo dá um trabalho, cara, porque qual que é o problema? Eu estava até conversando com o Renato sobre isso há pouco tempo, e ele falando tal dos vídeos que ele faz, a gente tem o mesmo editor, o editor do Vila do Chaves também está trabalhando com o Renato agora, o Daniel, que é um amor de pessoa, grande profissional, e a gente estava falando disso, da edição e blá blá blá. Eu falei, mas sua edição dá um trabalho aqui e ali e tal, é diferente, porque você entrega o roteiro de um jeito, material bruto de outro. Eu falei, mas ao mesmo tempo, para o meu, eu erro muito mais, porque o Renato ele tem muito mais liberdade para sair falando no dele. Aí ele falou, mas assim, por que você erra tanto? Eu falei, porque o meu texto está muito justo o tempo inteiro. Ele falou, mas por que você deixa o texto tão justo? Você não interpreta, você não improvisa. Eu falo, porque eu já faço no roteiro as marcações de cada trechinho que vai entrar. Ele quase morreu quase caiu da cadeira. Ele falou, você tá falando sério que todo insert você marca? Eu falei, marco todos. São cerca de 30, 40, 45 por vídeo. Essa é a média do Vila do Chaves. E
tem toda uma métrica estudada para ser feita, que se você for ver o roteiro, são geralmente 4, 5 páginas, e Uhum. tudo é colocado no próprio roteiro. Até tipo, sim, não, aquelas piadas dele Sim. do zoando, tudo aquilo já está colocado no próprio roteiro. Nome do episódio, minutagem, tudo. Ah, se é em espanhol, tá lá o nome do episódio, minutagem, a legenda. Então já vai tudo pro editor. Tipo assim, monta, só segue as ordens do que estão aqui, as diretrizes que ele monta. Tanto é que facilita muito o trabalho da edição, que tem vídeos que o Daniel faz que, cara, ele demora 2, 3 horas para montar. O que para um editor fazer de um vídeo de 15 minutos é muito rápido, né? E também exige muito conhecimento do material que você está abordando, né? A ponto de, tipo, você está escrevendo algo e aí você lembra, pô, aquele episódio, naquele momento específico, eles falam isso que casa com isso aqui que eu tô falando. Exatamente. Tanto é que, vou te dar um exemplo. Hoje eu estava escrevendo um roteiro que vai sair, de um vídeo que vai sair, tô até com minha agenda aberta aqui, então spoiler. No dia 28 vai sair um vídeo sobre os personagens de Chaves fumando, porque no dia 29 é dia de combate ao fumo, dia mundial de combate ao fumo. Fica tranquilo que só vai ao ar depois que sair isso aí. Ah, Depois então eu a te hora que conto. sair o vídeo, ou melhor, então na hora que sair o podcast, a galera já vai ter visto o vídeo, eu espero. Sim. E aí, assim, nesse vídeo eu falo bastante sobre a relação dos personagens com o cigarro. Tem trechos das autobiografias, como o Roberto se arrependeu de ter fumado. Enfim, tem um monte de coisas bem interessantes de conscientização sobre Uhum. o fumo, claro. E aí, numa parte, eu tinha colocado do Carlos Villagrán. Eu falei, tem episódio que o Carlos Villagrán fuma em Chapolin. São episódios que ele tá como... Os gêmeos. Nos gêmeos dele fuma? Um dos gêmeos fuma. É verdade, um dos gêmeos, tanto é que essa é uma das piadas, só um deles fuma. Tá, ó, tá vendo? Eu Isso. já não lembrei dos gêmeos, eu lembrei como quase nada. Eu falei, tem certos episódios que como quase nada ele fuma. E aí eu falei, caramba, em qual episódio era? Comecei a ver um episódio quase nada não tava fumando, vi outro não tava fumando. Dali eu fui ver outro episódio que a Celina tá do lado fumando e ele também. Aí eu falei, bom, tá vendo? A Florinda quase nunca fumava, mas como Celina ela fuma. Então vai virando arquivo para o próprio Uhum. roteiro que vai se alimentando. No meio disso, eu estou fazendo a própria pesquisa também, sabe? É muito louco. É um baita de um trampo, mas deve ser muito satisfatório também, né? Sabe o que é satisfatório, cara? Quando a gente sai de trás do computador e vai para um evento como uma Retrocon, que a galera tá feliz, que a galera vem tirar foto, que eu conheci você, por exemplo, conheci as pessoas, que aí você vê o resultado. A pessoa olhar e falar, cara, aquele vídeo, poxa, aquele vídeo foi legal, aquele vídeo me fez rir, aquele vídeo me marcou, porque Chaves era a coisa que eu assistia com a minha avó, e você me faz lembrar dela. Então, assim, você fala, puta, tá dando certo, sabe? É um formato, é uma fórmula muito específica do Vila do Chaves. Se você for ver outros criadores de conteúdo, como o Renato, como o Noge, como... Enfim, Nostalgia, provavelmente também é diferente, o que o Uhum. Castanheira faz, Pipocando. Putz, tantos canais são estruturas de roteiro diferentes, são estruturas de vídeos diferentes, e cada um Sim. tem o seu jeito. Por mais que sejam semelhantes em alguns aspectos, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua particularidade. E uma coisa que, por exemplo, o Renato tem é um carisma assim, Verdade. insano. O carisma do Renato, eu falo para ele, eu falo assim, cara, você pode estar falando do tema mais sério possível, mas as pessoas vão assistir sorrindo por sua causa. Se eu tentar, eu acho que eu até tenho um carisma legal, eu acho que eu sou carismático. Porém, Tem, pô, com certeza. porém eu falo para ele, eu falo assim, eu não sou o astro do vídeo. O astro são os atores, são os trechos dos episódios. Então eu tenho que pôr mais. Naturalmente, como eu sou o cara que passa informações, eu preciso que essas informações estejam mastigadas desde o roteiro, porque não dá para colocar para o editor simplesmente ir lá colocar esses vídeos no ar de cabeça, exigir que ele tenha o conhecimento que eu tenha. Então, no meio disso, cara, é um trabalho longo, pesado, árduo, mas muito, muito gratificante, cara. Ouvir coisas como eu escutei na Retrocon, como eu escuto na rua, às vezes, assim, nos eventos,
poxa, de gente querendo tirar foto abraçada. Eu já ouvi de uma galera coisa assim, pô, te conhecer é como o mais perto que a gente consegue chegar da magia de Chaves. É como se eu estivesse perto de um dos atores. Então, isso pra mim, assim, por mais que eu falo, cara, é até um pouco de exagero, eu entendo o que a pessoa sente. Então, isso é o gratificante da coisa, cara. Se eu conseguir perpetuar a memória deles, as lembranças das pessoas, poxa, pra mim é sinal de que o trabalho tá dando muito certo. Tá, com certeza, tá. E assim, cara, não importa o assunto. Se você não tiver uma pessoa apresentando aquele conteúdo de uma maneira que seja compreensível, que seja carismática, aquele ali não vai pra frente. E eu acho que o resultado que você tá obtendo já é uma resposta que mostra, cara, você é carismático pra caramba. Eu gosto bastante da maneira como você avança no vídeo, sabe? Tipo, como você. Não é avança, é. Você toma as rédeas do vídeo, a maneira como você conduz. Como você conduz, é isso a palavra. Ô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Fico feliz pra caramba, porque eu acho que uma das coisas que transforma o meu trabalho em um tipo de vídeo gostoso de assistir é pela leveza, sabe? Então, pela condução Sim. muito tranquila, sem muita transição, é uma coisa sempre muito ligada na outra, quase não tem transição de arte. Então, no meio disso, eu olho para eles e falo, cara, que legal, porque volto a dizer o que eu falei no começo do nosso papo. Eu tento recriar a experiência de assistir Chaves, mesmo Uhum. que, claro, seja dentro de outras circunstâncias, dadas as suas os devidos pesos, para a galera que está hoje órfã de Chaves, pra galera que não Uhum. assiste mais, pra galera que não sabe onde assistir, é um conteúdo onde ela senta e se diverte assistindo aquelas mesmas coisas de uma outra forma, com uma outra narrativa, né? Uma das minhas sagas favoritas que você fez no seu canal foi a saga do Show Deve Continuar, né? Uhum. Do Chapolin. Adoro aqueles vídeos, né? E também gostei também do episódio que você fez do suposto filme do Chapolin Colorado, que passou no cinema em casa, né? Que na verdade não é um filme, mas também a gente assistiu aqui como filme, né? E eu vi nesses do Show Deve Continuar, você comentou nos vídeos que você teve muito problema com o direito autoral, né, cara? Funciona a questão dos direitos autorais no YouTube? Porque você precisa ilustrar o que você está falando, às vezes com cenas de episódios. Como que o YouTube lida com isso nos dias de hoje? Cara, essa saga do show deve continuar. No meio do caminho, eu falei, e se eu parar de fazer? Sabe? De tanto que eu tava, tipo, ficando louco com o YouTube por conta dos trechos que ele me bloqueava. Que assim, infelizmente, como você assiste o canal, você sabe, porque eu também falei isso e os números estão lá e Uhum. não me deixam mentir. Vídeos que eu falo Sim, infelizmente. Infelizmente, os vídeos que eu falo de Chapolin geralmente vão. Eu tenho menos alcance, eles vão mais fracos do que os vídeos comuns de Chaves, né? Então, no meio de umas coisas assim a respeito de. Como que eu posso dizer, cara? No meio do, quando eu tô fazendo Você já. planejamento, eu fico olhando e falando, cara, quantas ideias eu tenho, quanta coisa bacana que dá para fazer aqui e ali. Ao mesmo tempo, eu não sei se as pessoas vão querer ver, eu não sei se vai dar certo. Então, quando eu vejo gente falando da análise do show deve continuar, fico muito feliz porque, putz, foi muito legal fazer e ao mesmo tempo muito trabalhoso. Por quê? O YouTube funciona assim: a gente não pode colocar trechos longos de episódios. Se colocar Uhum. trecho com mais de 6, 7, 8 segundos, geralmente dá problema. É uma regra? Uhum. Não, porque do nada a gente põe um trecho de um episódio que assim, a gente fala, mano, vamos tentar pôr uns 12, 15 segundos, que às vezes precisa entrar tudo isso, e vamos ver o que dá. E aí o robô não bloqueia. Então vai que vai. Às vezes acontece. Só que o problema Uhum. de certos episódios é que, por algum motivo, não sei quais, músicas e episódios de Chapolin, de uma forma geral, o robô pega muito mais do que de Chaves. E aí o que acontece? O do show deve continuar. Todos, ou melhor,
Todos menos o último episódio do Show Deve Continuar deu muito trabalho para subir, porque a gente colocava trechos curtos e mesmo assim o YouTube ia lá e falava: aqui você não vai poder, você não pode pôr o vídeo, porque ele mostra assim: seu vídeo não pode ser exibido por conta do trecho que você está usando. Aí a gente mostra assim, do minuto, sei lá, 6:12 a 6:18. Aí você tem como ter, e dentro do próprio YouTube, editar e cortar um trechinho e diminuir o tamanho e ver se passa. Só que o YouTube, ao invés dele fazer assim, olha, você não pode monetizar por conta desses trechos, não, ele dá um trecho, aí você corta. Aí ele sobe o vídeo todo do zero de novo para a plataforma, porque você mudou o arquivo. Aí ele muda. Aí ele fala, agora você não pode monetizar por conta desse trecho. Ah, agora você não pode, não é nem monetizar, o vídeo não pode ser exibido, no caso. Não pode ser exibido por conta desse trecho. Agora por conta desse trecho. Agora por conta desse trecho. E aí ele vai ficando nessa. Cara, teve um dos vídeos do Show Deve Continuar que eu fiz mais de 25 edições, cara. E aí, no meio disso, eu acho que a gente perdeu tipo uns 5 minutos de material. Assim, dá muita raiva mesmo, não tem nem outra palavra. Porque você assiste o vídeo e beleza, você consegue curtir uma boa. Por outro lado, eu olho como eu sabia, como eu sei como ele estava, eu falo, cara, quanta coisa que a gente perdeu, sabe? Porque no meio disso, às vezes, não dá para cortar só o trecho, então tem que cortar minha fala também, tem que cortar informação importante, tem que cortar um monte de coisa legal. Eu falo, putz, meu, vai virando uma coxa de retalhos isso aqui, sabe? E a edição não fica tão perfeita dentro da plataforma. É uma pena, cara, é uma pena. Eu não consigo mensurar o quanto isso é frustrante, velho. Eu imagino. E essas edições você faz pela própria plataforma, pela própria ferramenta do YouTube, né? Depois que o vídeo é upado pela primeira vez, né? Sim, porque no meio até daria para fazer assim, beleza, ele deu problema, então eu vou editar por fora e vou subir depois. Só que como ele fica o tempo inteiro atualizando o que vai barrar, eu não tenho como. Porque assim, se toda vez eu for lá editar no Premiere, no CapCut, ou seja, qualquer outro software, eu vou ter que renderizar tudo, vou ter que salvar um novo arquivo, subir para o YouTube falar. Ah, agora você não vai poder por conta de outro trecho. Então ele vai tornar o trabalho ainda mais demorado. Então, assim, Caraca. não é o melhor lugar para editar, porque não dá para fazer não dá para fazer um fade out de som. As coisinhas legais ali que o vídeo fica bem feito, a gente não consegue pôr em prática direito. Por outro lado, se for pôr em prática direito, nesse caso, cara, a gente vai ficar tipo mais de uma semana, 2 semanas de trabalho até conseguir fazer tudo, sabe? Qual o tempo, em média, para você produzir um vídeo para o canal? Um vídeo para o canal, cara, ó, se a gente pegar do momento que começa a pesquisa até o momento que vamos falar assim, no momento que a gente começa as pesquisas, até o momento que a gente põe o vídeo no ar e coloca lá para a galera ver, a gente pode considerar aí na faixa de, somando o trabalho de todo mundo, assim, tem vídeos e vídeos, mas a gente pode considerar uma média de umas 25 horas para cada vídeo, cara, de trabalho. Ah, entendi. Assim, é muita coisa, velho. Porque tem vídeo que, assim, tem vídeo que o pessoal tem até o Igor, que é o roteirista que trabalha comigo hoje, ele faz alguns roteiros, eu faço outros e tal, a gente vai se dividindo. Tem vídeo que ele tá fazendo pesquisa, acho que há meses. Ele fala, encontrei tal coisa. Então, meio que assim, vai jogando num banco do que a gente tem para tal vídeo, porque uma hora, quando a gente olha e fala, tá, agora ficou boa a pesquisa, a gente produz, mas tem pesquisas que são mais fáceis, e aí, naturalmente, escrever se torna mais fácil. Mas, assim, menos do que umas 3, 4 horas para escrever um roteiro é impossível. É impossível. E aí eu vou gravar pelo menos mais mais meia hora, 45 minutos, aí manda esse arquivo, o Daniel edita, e eu demoro pelo menos mais uma horinha para fazer as thumbs, né? Eu mesmo faço. Aí tem que baixar, pôr no YouTube. Putz, é um processo 3 vezes por semana para me deixar louco. É 3 vídeos por semana que você posta, né? 3. Segunda, quarta e sexta, religiosamente. Esse podcast, até o final do ano passado, eu postava 2 por semana, cara. E assim, tipo, não é meu trabalho.
Esse que é foda, né? É, Esse ano eu passei a postar só um por semana, cara. Porque é foda. Eu fico imaginando o trampo que tem lá, 3 vídeos por semana. Mas aí, pelo menos já é o seu trabalho estabelecido, né? Você só vai se dedicar a essa tarefa. sim, com certeza. Assim, se não fosse o, o meu trabalho principal hoje, meu ganha-pão, enfim, onde eu me dedico de corpo e alma, se não fosse, o Vila do Chaves, ele provavelmente seria muito menor, porque a gente fez a coisa de colocar 3 vídeos por semana em setembro de 2021. Assim, só para você ter Uhum. uma ideia, quando foi junho, julho de 2021, eu estava ainda no SBT, né, trabalhando fixo, home office por conta da pandemia ainda. Sim. Só que assim, eu não vi a hora do trabalho acabar para eu sair para fazer um passeio com os meus cachorros, comer alguma coisa, tomar um banho e começar a trabalhar no canal. Então, eu ia até meia-noite, 1 hora da manhã no canal, e aí no dia seguinte, 7 horas da manhã já estava de pé, já estava começando no SBT, e era um fluxo assim, eu não fazia nada que não fosse trabalhar, sabe? E assim, não dava tempo, não dava nada. Chegou um momento que o canal estava rendendo uma graninha, foi muita coragem da minha parte, assim, tipo, de eu ter chutado um trabalho CLT, ganhava um salário legal até, um trabalho bom. Uhum. Tipo, eu parei, eu falei, cara, mas meu coração não tá aqui. Tipo, o Vila Chaves está crescendo, ele já estava diminuindo, ele já estava caindo por conta do número de vídeos. A gente estava percebendo que 2 vídeos por semana estava pouco para o YouTube do que a gente estava conseguindo. Sim. Então a gente estava perdendo público, estava começando a ir embora. Aí eu falei, putz, e se a gente fosse fazer 3? Mas 3 eu não consigo fazer com trabalhando no SBT. Aí veio a decisão. Então eu saí do SBT para a gente estruturar as coisas e em setembro a gente começou a fazer 3 vídeos por semana. Se a gente não tivesse migrado para isso, para os 3 vídeos, o canal teria continuado caindo, teria continuado pequeno. Pequeno assim, né? O canal já não era pequeno, é claro. Mas ele teria se tornado pequeno, porque o alcance teria diminuído demais, sabe? Eu tenho certeza que não seria o que ele é hoje. Esse é o meu ponto, sabe? O que, naturalmente, faz parte do jogo. Poderia ter continuado no SBT e ter o meu canal à parte, como você provavelmente faz com o seu, que é tipo, eu tenho meu trabalho e faço podcast por fora, como um hobby, Sim. né? Pô, lógico, com intenção de crescer, naturalmente todo mundo tem isso, mas ao mesmo tempo, cara, é aquela coisa, né? Escolhas. Tipo, um dia eu tive que fazer escolha. E não me arrependo, não, cara. Ter a liberdade de trabalhar como eu quero, de onde eu quero, do jeito que eu quero. É muito bom, é muito bom. Assim, que tenha vida longa o canal, porque é importante, inclusive, para eu pagar as contas, né? Não, com certeza ele vai longe, cara. E você não fez uma decisão do zero, você tinha uma perspectiva, o canal já estava engrenado. Então, a escolha que você tomou foi a escolha que você imaginou ser correta e tem se mostrado correta até então, cara. É isso que importa, tá? Com certeza, tá certo. É isso mesmo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero, primeiramente, cara, que papo legal. Eu quero agradecer você mais uma vez por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para vir bater esse papo aqui comigo. Novamente repito, tanto tempo que eu queria trazer você aqui e que legal que foi esse papo, que legal conversar contigo. Tudo bem que eu não sou tipo uma coisa que se diga, meia nossa, que apresentador esse cara, coisa maravilhosa, mas sei que o cara engaja. Piada da parte que não pode faltar, né? Mas, cara, valeu aí, parabéns aí pelo trampo. E obrigado mais uma vez. Vou deixar agora o microfone aberto aí para você fazer sua divulgação. Onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. Microfone é seu. Valeu mesmo, viu, mano? Obrigado você, Alfredo. Obrigado demais pelo carinho, obrigado por acompanhar meu trabalho, obrigado pelo apoio. Isso para mim, pô, isso vale ouro, sabe? Volto a dizer, graças a esse tipo de feedback, graças a esse carinho, graças a essas conversas que a gente sabe que o trabalho está sendo feito de um jeito bacana, honesto, com humildade, de um jeito respeitoso com a obra, com todo mundo, que
perpetua tudo que a gente mais ama, né? Que é Chaves e Chapolin. E aí, assim, ter esse espaço pra gente trocar ideia é muito bacana, porque isso mostra que tem gente interessada em escutar. Quem chegou até agora aqui no papo deve estar falando, meu Deus, o Renan não para de falar, o Renan fala muito, mas é para isso que estamos, mas estamos aqui para isso. Então, é bacana demais, cara. Obrigado mais uma vez. E quem quiser me encontrar, cara, canal Vila do Chaves em todo canto, só jogar lá, canal Vila do Chaves no YouTube, canal Vila do Chaves no Instagram, no TikTok. Tem episódios do nosso podcast que a gente parou de fazer, mas os episódios estão na internet, estão no Spotify para quem quiser escutar, também estão no YouTube para quem quiser assistir, porque lá tem o vídeo bonitinho. E é isso aí, cara. Meu perfil pessoal de Instagram é meio sem graça, porque eu só posto fotos dos meus cachorros aqui e ali, então não tem muito de Chaves por lá. Eu tento fazer uma separação aqui, assim, meio de tipo... Assim, deixa o Chaves só para postar lá, mas todo mundo que quiser me seguir no meu pessoal, Renan FM Garcia, também sempre mais do que bem-vindo. Sempre. Já seguia já. Maravilhoso, maravilhoso. É para seguir também. Eu só aviso antes, porque às vezes as pessoas falam, pô, Renan mal posta. Pois é, tipo, você vai ver nos meus posts, eu acho que eu fiz, sei lá, uns 5 posts esse ano. Então, um story por mês, assim, só para lembrar que existo, sabe? Mas de uma forma geral, é assim que as coisas são e eu gosto mais do YouTube do que do Instagram. E a gente segue mais em qualquer lugar, todo mundo consegue me encontrar aí, consegue me Vila do Chaves, uma boa. Maravilha, galera. Vocês que nos acompanharam até aqui, siga a gente aí nas plataformas de áudios que vocês estiverem escutando o Spidercast. Também estamos no YouTube, se inscrevam, deixem o seu like lá. Vamos ajudar a gente a crescer lá, naquele canalzinho ali que vocês tanto falaram. Vamos pro YouTube também, porque eu não gosto de acessar a plataforma de áudio. E vocês me encontram nas redes sociais, tanto o X/Twitter, como o Instagram, Carvalho_Alf. Lá que eu posto as coisas do podcast também, é onde vocês podem trocar ideia comigo, podem sugerir convidados, se tiver ao meu alcance eu vou tentar trazer, se não tiver eu vou tentar mesmo assim. E eu aguardo muito vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.